Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Todas as manhãs a gente acorda com uma promessa de Deus, de que as suas misericórdias se renovam também a cada manhã. E inclusive é por isso que nós não somos consumidos. É porque todas as manhãs Deus nos dá uma chance de recomeçar. A vida recomeça todos os dias. Então a gente não é consumido. Não é consumido por causa dessas misericórdias de Deus em nos manter vivos para que a gente tente de novo. A gente também não é consumido no fracasso, na falência e na tristeza definitivos. Porque a gente pode recomeçar e pode tentar de novo e pode fazer de novo. Existem duas pessoas que andaram com Jesus e eles são exemplos de como essa misericórdia de Deus pode ou não ter efeito na vida de uma pessoa. Tem o Judas e tem o Pedro. O Judas é aquele discípulo de Jesus que o traiu, o entregou na mão dos romanos, dos soldados, e vendeu a sua amizade, vendeu a vida de Jesus por dinheiro, por moedas, e fez essa situação, e a gente conhece a história. Ele inclusive traiu Jesus com um beijo. Ele estava entre os de Jesus, conhecia Jesus, caminhava com Jesus, mas ele era um homem com um coração de traidor. E depois de ter traído Jesus, ele vive um processo de remorso muito profundo, de muita dor, tanto que ele joga fora as moedas que tinha recebido, num profundo surto de consciência, de dor, de remorso, e ele se mata. Ele se suicida e põe fim à sua própria vida porque não consegue lidar com a culpa, a dor, a frustração, a falência, etc. Nós temos um outro homem, o Pedro, que ele era bastante impulsivo e ele era daqueles que sempre exteriorizavam demais o que sentia, o que pensava, e ele dizia para Jesus que nada o distanciaria de Jesus, nada o faria abandonar Jesus, e ninguém inclusive tocaria em Jesus. Imagina que Jesus iria morrer, tinha que passar por ele antes. Aliás, quando os soldados romanos se aproximaram para prender Jesus, ele arrancou a orelha de um soldado, ele tentou se defender Jesus com armas. E Jesus dizia para ele assim: Pedro, você vai me negar, Pedro. Antes que você imagine, você vai me negar. Na hora mais difícil, você vai me negar. Você não consegue bancar tudo isso, toda essa sua impetuosidade, toda essa sua coragem, você não consegue. Você vai me negar. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus diante das pessoas, abandonou Jesus, fugiu e caiu em profundo remorso, angústia e desespero quando ele percebeu o que ele fez, inclusive quando ele viu Jesus sendo agredido, e ele tinha feito aquilo que ele fez, de não só não conseguiu defender Jesus como ele achava que iria fazer e podia fazer, mas ele inclusive abandonou Jesus na hora mais difícil. Ele negou que conhecia Jesus. E quando essas duas histórias aparecem pra gente, e o Pedro viveu essa mesma experiência de dor e remorso, de tristeza que o Judas, só que a diferença dos dois é que o Pedro não se matou e ele seguiu vivendo sua vida. O texto inclusive diz que ele voltou a ser pescador como ele era antes. Ele desistiu do sonho de ser seguidor de Jesus, foi viver uma vida antiga, como se ele abrisse mão do seu projeto, do sonho que tinha havido no coração daqueles homens todos. E o sonho acabou, Jesus morreu, ele voltou a viver o que ele vivia antes, voltou a práticas antigas, esse é o símbolo, né? Mas Jesus foi ao seu encontro, porque ele não se matou e ele não desistiu de viver, e Jesus foi ao seu encontro e renovou a relação com Pedro, chamou Pedro para perto, falou que queria que o Pedro fosse pescador de homens, trabalhou aquele conceito do amor: se você me ama, cuide das minhas ovelhas, eu aceito o seu amor humano do jeito que ele é e falho como ele é.
houve recomeço, houve o resultado e o efeito da misericórdia. Simplesmente porque este homem não desistiu de seguir. O primeiro desistiu, o segundo não. Essa é a única diferença entre o que o efeito da misericórdia causa num e não causa no outro. Essa é a única diferença. Se a gente acordar todos os dias e não desistir, e seguir em frente, e continuar buscando os mesmos valores e objetivos corretos e honestos na vida, só o fato de a gente não desistir, a gente recebe os efeitos da misericórdia que se renovam a cada manhã. Que Deus nos abençoe.